Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então eu estou aqui com cano de PVC de 150 milímetros e eu cortei 23 centímetros para fazer a luminária. E aqui estou com o molde está no meu blog, se você quiser este molde é só ir lá e salvar o molde para você. O link vai estar na descrição do vídeo. E lembrando que esse molde ele é impresso a impressão a laser. Então você coloca ele voltado para o cano. Lembrando que os moldes devem ser impressos a impressão a laser, que jato de tinta não funciona. E aqui vou usar um thinner, que é um thinner forte, é um thinner 100%, que é um thinner para pintura automotiva. E aqui você vai passando aqui na folha e o desenho o molde vai passando para o cano perfeitamente. Mas para isso o thinner deve ser forte, é um thinner para diluir tintas automotivas. A impressão deve ser a laser, porque senão não dá certo. Então aqui passou perfeitamente para o cano. Observe que ficou perfeito, o desenho ficou perfeito. E aqui vou usar uma micro retífica e também vou usar uma ponta diamantada e vou usar a velocidade 5. Mas antes de começar os trabalhos, você deve usar equipamentos de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção, para proteger você contra os pós e algumas coisas que podem voar nos seus olhos. Então é bom você usar os equipamentos de segurança. Bom não, é obrigatório. Bom, então primeiro eu vou fazendo aqui os pontos. Vou fazendo aqui os pontos. E o corpo da nossa borboleta também vou fazer de pontinhos. Então vou fazer de pontinhos, porque se eu cortar o corpo, não vai ter espaço e vai ficar estranho, vai ficar um desenho estranho. Então é preferível fazer de pontinhos. De pontinhos que você vê perfeitamente o corpo da borboleta. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, usando aqui uma lâmpada. Então observa que os furinhos ficou bem legal. Deu um charme para nossa luminária. Bom, agora vamos começar cortando aqui por dentro, os cortes por dentro. Depois a gente corta a borboleta por fora. Lembrando que eu sempre uso a ponta diamantada. Mas se você quiser usar outro tipo de material, outro tipo de acessórios, você pode usar. Mas eu escolho sempre usar a ponta diamantada, que para mim é mais rápido, é menos rebarba para limpar. Então aqui estou terminando de cortar, fazer os cortes por dentro. E agora nós vamos cortar as asas da borboleta, que depois nós vamos puxar e vai dar aquele aspecto 3D, que é bem legal para luminária. Então aqui você corta com bastante calma, para não errar. Esse cano de 150 milímetros, ele é um pouquinho mais espesso, ou seja, ele é um pouquinho mais grosso. Então você precisa fazer um pouco mais de força. E usar na velocidade 5, que é a velocidade máxima da máquina que eu uso. Bom, agora eu vou fazer aqui uma marcação bem diagonal aqui, que eu criei esse estilo de luminária, que é esse corte em diagonal, que ficou bem legal.
Então aqui eu vou fazer esse corte em diagonal. Então prontinho. Bom, agora nós vamos fazer uns pequenos furinhos que vai dar um destaque nas asas da borboleta, em volta de todas as asas, das asas da esquerda, da direita. Então você vai fazer esses pequenos pontinhos, somente em torno da asa. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Então observa que deu um charme para a luminária, vai ficar bem legal. Então prontinho. Agora nós vamos fazer aqueles pequenos furos aleatórios. Aqueles cortes bem aleatórios que eu sempre faço nas minhas luminárias. Esses cortes vazados. Então você vai fazer em volta de toda a borboleta, de toda a luminária. Então prontinho, eu já fiz os cortes, observa como ficou. Eu fiz um desenho bem aleatório. Se você quiser, você pode fazer o desenho que você queira. Mas eu decidi fazer desse jeito, que eu achei que ficou bem legal. Aqui eu vou usar uma lixa 120, que nós vamos lixar a luminária por dentro, por fora. E nós vamos deixar ela limpinha. Bom, então aqui já está finalizada a limpeza. Agora nós vamos usar um soprador térmico e nós vamos soprar aqui um ar quente nas asas para a gente puxar, que vai dar aquele efeito bem bacana, aquele efeito 3D. Então você sopra com bastante cuidado, porque as asas da borboleta é bem fina, então você tem que soprar com bastante cuidado, puxar com cuidado. Então está prontinha. Agora você vai fazer a mesma coisa na outra asa. Então observa aí que já está pronta, ficou perfeita. Então está pronta essa primeira parte aqui, que é a parte da luminária de 150 milímetros, que é a borboleta bem maior. E agora nós vamos passar para a borboleta menor. Então para isso eu vou usar um cano aqui de PVC de 100 milímetros, equivalente a 4 polegadas, e eu cortei 37 centímetros. E aqui estou com o molde, nós vamos colocar esse molde bem no topo aqui do cano. E lembrando que este molde está no meu blog, se você quiser é só ir lá e salvar. Então aqui você vai fazer o mesmo esquema que você fez na primeira. Você vai passar o thinner. E depois espera um minuto e já pode retirar a folha. Bom, agora nós vamos fazer o mesmo esquema, nós vamos fazer aqueles furinhos, os cortes por dentro e depois cortar a borboleta por fora, as asas. Então aqui já terminei de fazer os cortes, já cortei a asa, está pronta aqui a borboleta. Vou fazer aquele corte em diagonal também, para combinar com a primeira luminária de 150 milímetros. Então aqui você vai fazer esse corte diagonal. Bom, já fiz o corte, agora nós vamos fazer aqueles pequenos detalhes em volta de toda a nossa luminária.
Então você vai fazer em toda a luminária. Você pode criar vários cortes que você queira, ou pode fazer do jeito que eu estou fazendo. Então aqui já está pronto, observa como que eu fiz uns cortes bem legal, um desenho bem abstrato. Bom, agora nós vamos lixar por dentro, por fora. Essa luminária que nós vamos fazer, ela vai ficar muito legal. É uma luminária que você faz e você pode vender ela bem, você pode vender ela até por R$300. É uma luminária que vai ficar top, muito bonita. Então é uma luminária que você pode ganhar muito bem com ela. Bom, e você que está querendo ganhar um dinheirinho extra, está querendo ajudar ajudar com a família, e você também que está desempregado. Então fazer luminária é uma coisa bem legal que você pode fazer, ganhar um dinheirinho bem bacana e que ajuda muito, vai ajudar muito as suas finanças. Eu praticamente hoje em dia eu vivo das luminárias, eu trabalho nas feiras, vendo nas feiras e eu posso dizer que dá um bom retorno. Hoje praticamente eu vivo das luminárias. Bom, aqui eu estou com 3 chapas de PVC que agora nós vamos fazer a base. Nós já fizemos aqui a luminária segunda, que é a de 100 milímetros, e agora nós vamos fazer a base. Nós vamos fazer uma base bem estilosa, uma base para a luminária de 150 milímetros. Uma base que eu criei, bem legal. Então aqui você vai fazer aquele mesmo processo. Eu não vou mostrar tudo porque vai ficar repetindo. Então praticamente é o mesmo sistema que nós usamos para fazer a primeira luminária, que é aquela luminária de 150 milímetros. Então não vou mostrar tudo, vou mostrar somente aqui algumas partes. Então observa que passou o cano para a chapa de PVC perfeitamente. Então aqui você vai colocar a outra parte, que são 4 partes. Então são 4 partes. Aí você aproveita a chapa, colocando uma emendada a outra. E agora é só fazer os cortes. Primeiramente nós vamos fazer os cortes por dentro e depois nós vamos cortar por fora. Então aqui já estou terminando de fazer os cortes por fora, ou seja, por dentro. Você faz todos os cortes por dentro e depois você vai cortar por fora. Porque se você cortar por fora primeiro, depois você vai ter dificuldade de cortar as partes internas aqui da nossa base. Então agora vamos cortar por fora. Então aqui já cortei todas as partes, observe que ficou perfeito os cortes. Agora nós vamos fazer aqueles cortes para emendar, ou seja, para conectar uma peça a outra. Então 2 peças você vai cortar ela por baixo, observa como que é o corte, e depois 2 partes você vai cortar por cima, que vai encaixar perfeitamente. Então observa aí que o encaixe é perfeito. Então 2 peças você corta por cima e as outras peças você corta por baixo. E aqui também você vai fazer o corte, um pequeno furo na parte de baixo para encaixar o fio.
Então você faz esse pequeno furo para passar o fio. E agora eu vou lixar para tirar as rebarbas, para deixá-la perfeita, limpinha, a nossa base. Agora vamos começar aqui a montagem. Então, como eu disse, agora é só encaixar. Lembrando que são 2 cortes por baixo, 2 cortes por cima, e encaixa perfeitamente. Então prontinho. Agora nós vamos colar. Eu vou usar aqui uma super cola instantânea 793, a Tech Bond, que é uma super cola, que ela cola diversos materiais, metais, couro, plástico, PVC, madeira. Então é uma excelente cola. Agora nós vamos colocar o suporte da base. Lembrando que esse suporte é vazado exatamente para a luz passar para a parte inferior aqui da nossa base. Para passar, a luz vai passar para a parte de baixo. Então depois de colada, nós vamos aqui fazer agora o suporte. Então eu cortei aqui um pedaço de cano de 150 milímetros, que o pedaço é de 1 centímetro. Então aqui nós vamos aquecer e moldar aqui o cano, que vai se transformar aqui no nosso suporte para a luminária de 150 milímetros. Então prontinho, agora é só colar aqui na base. Mas antes vamos fazer aqui o pequeno pedaço de 100 milímetros, que eu cortei 1 centímetro. E nós vamos fazer o outro suporte, que é para a luminária de 100 milímetros. Então prontinho. Agora que nós vamos passar para colagem. Então nós vamos colar aqui o pedaço de 150 milímetros. Você centraliza bem para não ficar torta. Prontinho. Vamos colar agora o suporte de 100 milímetros. Então está colado o suporte. Agora eu vou usar aqui uma tomada pronta, que vem com tomada, o fio 100 milímetros, o fio 100 milímetros não, fio de 1 milímetro, paralelo, ele já vem com apagador também. E aqui nós vamos colocar o soquete, que é o bocal de porcelana. Você vai conectar aqui os fios e apertar. Agora nós vamos colar aqui o bocal. E vai estar pronta a nossa base. Então está prontinha a nossa base. Observe que ficou bem legal. Vamos colar aqui o fio para ele não soltar, para ele ficar bem firme. Bom, então está pronta a nossa base. Agora vamos começar aqui a montagem. Essa base ficou muito bacana, ficou muito charmosa. Aqui vou usar uma lâmpada de LED de 7 watts, amarela. Vamos colocar aqui a primeira luminária, que é a de 150 milímetros, que é a borboleta maior. Observe que encaixa perfeitamente. E agora vamos colocar a segunda parte, que é a luminária de 100 milímetros, e vai encaixar perfeitamente. Bom, então essa foi a luminária de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ficou uma luminária muito estilosa, mas muito linda mesmo. Você que queira fazer ela, você pode vender ela muito bem, porque ela ficou muito bonita. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E agora fiquem com o resultado.